Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui o professor Flávio Rolim, vou estar com vocês aí com mais uma legislação, com o estudo de mais uma legislação extravagante. Como eu venho falando para vocês, vamos ter força, vamos perseverar no propósito da aprovação em um concurso público que, como eu disse para vocês e como eu venho dizendo para vocês, todo esse esforço que você está fazendo, toda essa luta, essa batalha que você está travando, ela vai valer a pena. Sua aprovação está chegando e logo você vai poder comemorar a tão querida e tão esperada aprovação no concurso que você almeja. Tudo bem? A gente está junto, conta comigo aí para o que precisar. Beleza? Hoje, mais uma vez, a gente vai começar o estudo de uma nova legislação, especificamente o Estatuto do Desarmamento. Professor, então o que a gente vai fazer nessas aulas? A gente vai tratar de todos os crimes que estão previstos lá no Estatuto do Desarmamento, a gente vai dar uma passada na parte administrativa, né, tratada pelo Estatuto, o que é o registro, o que é o porte, quais são os elementos necessários, vamos falar um pouco sobre o SINARM, né, o Sistema Nacional de Arma de Fogo, vamos falar sobre as competências do SINARM, vamos falar onde o SINARM está alocado dentro da estrutura organizacional da administração pública. A gente vai falar sobre todos esses tópicos aí nessas aulas, tudo bem? Antes, pode colocar aqui na tela, Dani, rapidinho. Eu peço a vocês, tá, pessoal, que qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto, adicionem lá no Instagram, Flávio Rolim. Qualquer dúvida, vocês podem postar lá, podem mandar direct, pode mandar lá que a gente vai respondendo, ou no próprio Facebook, tá? Flávio Rolim também. Quaisquer dúvidas, vocês podem mandar lá que o professor esclarece para vocês. De todos desses dois, eu prefiro o Instagram, acaba que eu estou usando mais no momento e acaba que eu respondo mais rápido. Pode vir aqui na tela grande, Dani? Pessoal, então o Estatuto do Desarmamento é a legislação que vai tratar sobre os crimes relacionados à arma de fogo. Só arma de fogo, professor? Não, a gente vai ver que todas as vezes que a gente falar de arma de fogo aqui, a partir de agora, eu falar arma de fogo, eu quero que vocês entendam três coisas: arma de fogo, acessórios e munições. Você vai ver que o Estatuto do Desarmamento, ele vai se preocupar, na verdade, com esses três objetos materiais dos crimes relacionados a armas. Armas de fogo, acessórios ou munições, a gente vai falar sobre isso, que a definição do que é uma arma de fogo, a definição do que é um acessório, a definição do que é uma munição, é feito por um ato normativo infralegal, ou seja, abaixo da lei. Nesse caso especificamente é um decreto, a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu só quero que vocês entendam que às vezes que eu disser arma de fogo, para eu não ter que ficar repetindo toda vez arma de fogo, acessório ou munição, vocês entendam que a arma de fogo que eu estou me referindo, ela vai abranger arma de fogo, acessório ou munição. Quando eu disser arma de fogo e for somente arma de fogo mesmo, não abranger acessório e munição, eu vou fazer esse alerta para vocês. Então, se eu não disser nada, quando eu falar arma de fogo, vai abranger tanto as armas de fogo, tanto os acessórios, quanto as munições, tudo bem? Então a gente inicia falando do Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento é a Lei 10.826, que foi editada em 2003. A pergunta inicial que a gente faz a respeito disso é a seguinte: professor, antes da edição do Estatuto do Desarmamento, as condutas, por exemplo, de portar arma de fogo, de ter a posse de arma de fogo, elas eram tratadas como crime? Isso já era crime? Isso já era uma infração penal? Professor, cuidado com isso. Antes de 2003, as condutas relacionadas a armas de fogo eram consideradas contravenções penais. Professor, como assim? A gente tem um gênero que ele é subdividido em duas espécies. O gênero é chamado de infração penal. As infrações penais, por sua vez, elas podem ser classificadas em crimes e podem ser classificadas também como contravenções. Professor, onde estão previstos os crimes? Em qual local? Em qual legislação? Essencialmente no Código Penal, é lógico, é claro isso, mas em outras legislações, por exemplo, como o Estatuto do Desarmamento, por exemplo, a Lei 9.605, que trata sobre os crimes ambientais, a lei que trata dos crimes contra a economia popular, os crimes contra o sistema financeiro. Então, várias outras legislações vão prever condutas consideradas crimes. Professor, e as contravenções, onde elas estão previstas? As contravenções também estão previstas em uma lei própria, chamada de Lei de Contravenções Penais. Essa lei, ela vai prever uma série de contravenções. Nós vamos observar que as contravenções, elas podem ser entendidas como o crime anão mesmo, o crime pequeno, o crime de pequena
lesividade à sociedade. Por esse motivo, o próprio legislador preferiu não incluir aquelas condutas como crime, mas na verdade como contravenções penais. Então você vai ver que as contravenções penais, elas vão ser punidas com prisão simples ou multa, que elas possuem uma série de diferenciações em relação aos crimes. Então se você quiser saber quais são as contravenções penais, você vai ter que dar uma olhada lá na lei de contravenções. Você vai observar que vai ter uma conduta lá de porte de arma. Ou seja, esses crimes que nós vamos estudar aqui hoje, anteriormente eram punidos como contravenções penais pela lei de contravenções penais. A partir da entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento, aquela conduta que era considerada unicamente ou simplesmente como uma contravenção penal, ela passa a ser considerada crime pelo Estatuto do Desarmamento, e a gente vai falar bastante sobre isso. É importante também eu chamar a atenção de vocês, pessoal, que apesar da entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento em 2003, ele só foi ter uma aplicabilidade plena, uma aplicabilidade completa em 2009, quando o Estatuto foi efetivamente, quando ele efetivamente entrou em vigor em sua completude. Você vai ver que a conduta de posse de arma de fogo, que hoje é tipificada pelo Estatuto do Desarmamento no artigo 12, ela foi sucessivas vezes suspensa, na verdade, a sua exigibilidade, a sua execução por medidas provisórias, né, que foram várias vezes sendo reeditadas, até que em 2009 o Estatuto do Desarmamento passou a ter aplicabilidade plena. A gente vai falar sobre isso, tudo bem? Em tópico específico aqui das nossas aulas. Então, beleza, a gente começa a falar do Estatuto do Desarmamento. Quando a gente fala de Estatuto do Desarmamento, é essencial que a gente fale sobre o SINARM. O SINARM é o Sistema Nacional de Armas. Na verdade, é um sistema criado pelo próprio Estatuto do Desarmamento, que vai ser um órgão alocado dentro da estrutura do Ministério da Justiça, especificamente dentro da Polícia Federal, que vai ser responsável por toda a parte de gerenciamento, cadastramento de arma de fogo e todas as condutas relacionadas à arma de fogo. A gente vai estudar aqui as competências do SINARM. Beleza? Então vamos começar? Vai lá na tela, Dani. Então, a gente vai falar do Estatuto do Desarmamento, professor Flávio Rolim, e a gente começa então a falar sobre o SINARM, né? Estudo da parte administrativa do Estatuto do Desarmamento, especificamente o Sistema Nacional de Armas de Fogo, o que a gente passa a chamar de SINARM. Sistema Nacional de Arma de Fogo, SINARM. Então, o SINARM, pessoal, como eu disse para vocês, ele é alocado dentro, é um órgão dentro do Ministério da Justiça, especificamente, onde? Na Polícia Federal, tá? Então, quando a gente fala do SINARM, ele vai estar alocado dentro do Ministério da Justiça, especificamente na Polícia Federal, e a própria legislação, o próprio Estatuto do Desarmamento diz que o SINARM possui jurisdição, colocar até aqui jurisdição entre aspas, né, porque não possui efetiva jurisdição, né, porque o termo jurisdição aqui ele foi usado de uma maneira imprópria, mas o próprio Estatuto diz que ele possui jurisdição em todo o território nacional. Então a gente começa com essas duas informações. Quando a gente fala do SINARM, você vai observar que o próprio Estatuto do Desarmamento ele vai prever uma série de competências do SINARM. Então essas competências, a depender do concurso que você vai fazer, se você for fazer, por exemplo, um concurso especificamente na área policial, muitas vezes eles não cobram a parte administrativa do Estatuto. Se você vai fazer, por exemplo, um concurso para agente penitenciário, na maioria das vezes eles cobram todo o Estatuto, né? Tanto a parte que traz a definição de crimes, como a parte que traz a parte administrativa do Estatuto do Desarmamento, que é essa que a gente vai observar a partir de agora. Então a gente vai dar uma olhada nas competências do SINARM, ou seja, o que o SINARM vai fazer, quais são as competências dele, quais são as atribuições dele. Então vamos olhar isso aí, vai lá na tela, Dani. Competências do SINARM. Primeira competência, identificar as características e propriedades das armas de fogo mediante cadastro. Então o SINARM é o órgão responsável por efetuar a identificação das características e propriedades das armas de fogo, e ele vai fazer isso mediante o quê? Cadastro. Também é competência do SINARM cadastrar todas as armas de fogo produzidas
que forem importadas e forem vendidas no país. Ou seja, as armas que estão dentro do território brasileiro, a gente vai ver que são as armas aqui de uso permitido, elas são cadastradas pelo SINARME. Tanto as armas produzidas, como as importadas, quanto as vendidas no país. Letra C. Cadastrar as autorizações e renovações de porte de arma expedidas pela Polícia Federal. Nós vamos observar isso. Pode vir aqui, Dani, que nós temos alguns documentos relacionados a armas dentro do Estatuto de Desarmamento. O registro, a gente vai ver que o registro autoriza a pessoa a portar arma dentro da sua residência, a gente vai falar disso daqui a pouco. E o porte de arma. Se a gente estiver tratando de uma arma de fogo de uso permitido, tanto o registro quanto o porte de arma, ele vai ser emitido pela Polícia Federal. E o SINARME faz o que nisso tudo? Vai lá na letra C. Cadastrar as autorizações e as renovações de porte de arma expedidas pela Polícia Federal. Então é o SINARME que vai fazer isso. Letra D. O SINARME também vai cadastrar a propriedade, o extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais. Então, todas as ocorrências envolvendo a arma de fogo, por exemplo, furto, por exemplo, extravio, essas ocorrências deverão ser cadastradas no SINARME. Eu até coloquei um exemplo aí para você, pode ir lá, né? Fechamento de uma empresa de segurança privada e de transporte de valores. Observem, pessoal, que uma empresa de segurança privada e de transporte ou de transporte de valores, elas vão ser detentoras de arma de fogo. Sim ou não? Claro. Uma empresa que faz transporte de valores do banco, um carro forte, por exemplo, aquelas pessoas lá, aquela empresa lá, ela é proprietária de armas de fogo. Então, caso essa empresa feche, ela tem que informar para onde foram essas armas. Ela vendeu para outra empresa, ela vai devolver à Polícia Federal, então isso tem que ser cadastrado, tem que ser registrado lá no SINARME, beleza? Continuando. Letra E. Identificar as modificações que alterem as características ou funcionamentos das armas de fogo. Então, todas as alterações, modificações que alterem as características e funcionamentos da arma de fogo também deverão ser registradas no SINARME. Letra F. Integrar no cadastro os acervos policiais já existentes. Então, ele integra o cadastro, as informações constantes de acervos policiais. Letra G. Cadastrar as apreensões de arma de fogo. Você vai ver que as apreensões, tanto efetuadas pelas polícias, elas devem ser cadastradas pelo SINARME. H. Cadastrar os armeiros, bem como conceder licença para exercer essa atividade. Pode vir aqui, Dani. A gente vai observar que algumas pessoas elas são cadastradas para poder exercer a atividade de armeiro. Por exemplo, consertar arma de fogo, realizar algum reparo nas armas de fogo. Essa atividade é uma atividade controlada pelo Estado, né? Atividade de armeiro. Você não pode do dia para a noite falar assim, você é um armeiro, vou arrumar uma arma de fogo. Não, não pode. Então essa atividade de armeiro ela tem que ser cadastrada, ela tem que ser permitida pelos sistemas integrantes do SINARME. E aí a gente vai observar que cadastrar os armeiros, bem como conceder licença para exercer essas atividades, deve ser executada pelo próprio SINARME. Continuando, pode ir lá na tela. E cadastrar por meio de registro tanto os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores, autorizados de arma de fogo, acessórios e munição. Então, eu preciso ter um cadastro das pessoas que ou produzam ou vendam, seja no atacado, seja no varejo, seja exportador, seja importador, autorizado de arma de fogo, acessório e munição. Tudo cadastrado no SINARME. H. J, quer dizer, cadastrar as características da arma, identificação do cano, impressões de raiamento e microestriamento. Olha aqui. Muito cuidado, gente, que essas características da arma, por exemplo, identificação do cano, impressões de raiamento, microestriamento, tudo isso tem que ser cadastrado no SINARME. Observem que no exercício da atividade policial, muitas vezes diante do cometimento de um crime, a polícia tem como descobrir se determinada munição, se determinado projétil, ele foi desferido por referida arma. É o que a gente chama de confronto balístico. Existe a possibilidade de isso ser de conhecimento da polícia. É um exame pericial, o delegado de polícia pede, a perícia faz esse exame, e dependendo das características, a gente consegue identificar que determinada munição foi disparada por determinada arma. Agora, para isso, a gente precisa das características da arma. Características do cano, estriamento, microestriamento. Então, todas essas características, elas têm que ser registradas. Claro que no exame pericial, de fato, é feito, na verdade, uma comparação entre uma arma e um projétil.
Mas aí o próprio Estatuto de Desarmamento determina, pode ir lá na tela, Dani, que seja feito o cadastramento das características da arma. Por exemplo, identificação do cano, impressões de raiamento e microestriamento. E por fim, informar a Secretaria de Segurança os registros e autorizações de porte de arma. Então a Secretaria de Segurança, né, é o órgão aí vai ser responsável pelas forças policiais. Ela tem que ser informada dos registros e autorizações de porte de arma. Beleza? Pode vir aqui na tela grande, Dani. Então a partir de agora, pessoal, tratando das características do Sinarme, a gente vai ver que a gente tem dois documentos quando a gente fala de posse ou porte de arma. Dois documentos que são necessários, são importantes para a nossa prova. Vamos ver quais são? Dá uma olhadinha lá. Eu vou colocar a telinha em branco. Quando a gente fala de arma de fogo, e lembrem-se que essa arma de fogo aqui, como eu já disse para vocês, ela vai abranger arma de fogo, acessórios e munições. Essas armas de fogo, acessórios e munições, quando a gente fala sobre isso, a gente tem dois documentos que dizem respeito a elas. É o registro e o porte. O registro e o porte. Professor, como assim? Se eu quiser adquirir uma arma de fogo, eu sou um cidadão, eu não sou um policial, eu ainda não fui aprovado no concurso que eu almejo, que é um concurso na área policial, e eu quero adquirir uma arma de fogo. Eu posso adquirir? Eu posso ir lá na loja comprar? Não, calma, não é bem assim. Existe uma série de formalidades que você tem que cumprir para que você possa adquirir uma arma de fogo. Você precisa, se a gente estiver tratando de uma arma de fogo de uso permitido, a gente vai ver que o próprio Estatuto faz essa diferenciação, arma de fogo de uso permitido e arma de fogo de uso restrito. O decreto que regulamenta o Estatuto de Desarmamento vai dizer que as armas de fogo de uso permitido são as que podem, usualmente, eventualmente, serem utilizadas por pessoas físicas e pessoas jurídicas. E as armas de fogo de uso restrito é aquelas que somente poderiam ser utilizadas pelas Forças Armadas, por exemplo, o Exército, ou por forças policiais. Então as armas de fogo de uso restrito, elas sofrem uma regulamentação ainda maior por parte do Estatuto de Desarmamento. Mas imagina que no primeiro momento a gente está falando das armas de fogo de uso permitido e você quer adquirir uma. O que você tem que fazer? Você vai até um posto da Polícia Federal e diz que você quer adquirir uma arma de fogo e eles vão te exigir uma série de documentos. Por exemplo, que você tenha ocupação lícita, que você não tenha antecedentes penais, que você tenha residência fixa, que você tenha uma capacidade técnica para operar arma de fogo, que você tenha capacidade psicológica, que você não seja um doido. Comprovado todos esses requisitos, e desde que discricionariamente a administração entenda que é necessário, que você poderá adquirir uma arma, ela vai emitir um documento, que é uma autorização de compra. E essa autorização de compra ela vai vir acompanhada com o registro da arma de fogo. Quando você adquirir, essa arma vai estar registrada junto à Polícia Federal. A Polícia Federal vai emitir um documento denominado registro, que é o que está aqui, registro de arma de fogo. E esse registro vai permitir que você faça, que você mantenha, que você possua essa arma de fogo em dois locais, e somente nesses dois locais. Professor, quais são esses dois locais? Vamos lá na tela. Então, o registro da arma de fogo autoriza que você mantenha a arma, o acessório ou a munição, onde? No interior de sua residência. No interior da residência. Ou em suas dependências. Ou na residência, ou nas dependências da residência. Ou você vai poder manter a arma com registro no local de trabalho, no seu local de trabalho. Mas não é qualquer trabalho. Você somente vai poder manter ela no local de trabalho se você for o proprietário daquele estabelecimento. Ou seja, você for o dono daquele estabelecimento. Se você for o proprietário. Ou se você for o responsável legal por aquele estabelecimento. O registro autoriza que você tenha arma nesses dois locais. Você vai ver que isso aqui, o Estatuto do Desarmamento chamou isso aqui de posse.
Então, nesse caso, o registro autoriza que o agente tenha a posse da arma de fogo. É verdade. Estatuto de Desarmamento, com o registro, o agente vai poder ter a posse da arma de fogo. Ou seja, manter a arma onde? Ou no interior da residência, ou nas dependências dessa residência, ou no local de trabalho. Mas no local de trabalho, desde que o agente seja o proprietário, ou seja o responsável legal por aquele estabelecimento. Já o porte de arma de fogo, e aqui você vai ver que o próprio Estatuto de Desarmamento vai dizer que o porte de arma de fogo é vedado em todo o território nacional, o porte de arma de fogo é o que vai autorizar, é aquele que vai autorizar o agente, pode vir aqui, né, a efetivamente portar arma de fogo, ou seja, andar com a arma na cintura. Andar com a arma em qualquer local que não seja a residência e que não seja o local de trabalho. Aí, para fazer isso, para que o agente possa fazer isso, é necessário que ele possua o porte, é um documento, porte de arma de fogo. Você vai ver que existem alguns cargos que o próprio exercício do cargo autoriza que o agente porte arma. Por exemplo, as forças policiais. Se você está estudando para a polícia, você for aprovado num cargo policial, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoferroviária Federal, você vai poder portar arma de fogo, porque a própria função tem a ela inerente o porte de arma. Agora, se você não é integrante do quadro de segurança pública, você vai poder conseguir esse documento, porte de arma, mas a depender de um ato da Polícia Federal, se a gente estiver tratando de porte de arma de uso permitido, é um ato discricionário, desde que você cumpra as exigências que a gente vai falar daqui a pouco. Eu só quero te mostrar nesse primeiro momento que o registro autoriza que você, pode botar lá na tela, Dani, que o registro autoriza que você mantenha a arma nesses locais aí, ó, no interior da residência ou dependência destas, ou no local de trabalho, mas no local de trabalho, desde que você seja o proprietário ou responsável legal daquele estabelecimento. E o porte permite que você tenha arma de fogo em qualquer outro local que não seja esse. Claro, se você tiver o porte, que é o mais, você também vai poder ter ela dentro da sua residência ou do seu local de trabalho. Tudo bem? Então o porte é quando você precisa realmente portar arma de fogo. A gente vai falar dessas condutas daqui a pouco. Então, quando a gente fala aqui do registro, a gente começa a falar que o registro, quando a gente está tratando de arma de fogo de uso permitido, ele vai ser emitido por quem, professor? Será emitido pela Polícia Federal. Então, emitido pela Polícia Federal e será precedido, ou seja, antes eu vou precisar, né, será precedido de autorização do SINARM, ou seja, o Sistema Nacional de Armas de Fogo. Eu preciso que vocês tenham cuidado, porque essa informação, ela somente se aplica à arma de fogo de uso permitido. Agora, se nós estivermos tratando de arma de fogo de uso restrito, ou seja, aquela que somente vai poder ser utilizada pelos órgãos de segurança ou pelas Forças Armadas, essas armas de uso restrito serão registradas pelo comando do Exército. Então, muito cuidado com essas primeiras informações aí que vão dizer respeito ao Estatuto do Desarmamento. Professor, mas eu quero saber o seguinte: se eu quero adquirir uma arma de fogo, pode vir aqui, né? Se eu quero adquirir uma arma de fogo, o que eu preciso comprovar?
Qual é a documentação necessária para que eu possa adquirir uma arma de fogo? Então vamos falar sobre isso. Vamos lá. Quais são os requisitos necessários para se adquirir uma arma de fogo? Primeiro, pode vir, Dani, na grande. O que eu vou precisar, professor? Primeiro, você tem que comprovar a necessidade. Você tem que demonstrar para os órgãos responsáveis pela emissão do registro da arma de fogo que você precisa, que você tem a necessidade de adquirir uma arma de fogo. Segundo momento, você vai ter que demonstrar que você possui idoneidade moral, ou seja, que você não responde a inquéritos, que você não responde a processos, que você não está sendo processado por crime, que você não foi indiciado por qualquer crime. Você tem que demonstrar que você quer uma arma, mas você é um cidadão de bem. Você vai precisar demonstrar que você tem ocupação lícita, que você trabalha e que seu trabalho é um trabalho lícito, até porque o traficante trabalha. Agora o trabalho dele, a ocupação dele não é uma ocupação lícita. Então você vai precisar demonstrar que você possui uma ocupação lícita. Você vai precisar demonstrar que você possui uma residência fixa, uma residência no local certo. Além do que, você tem que mostrar que você sabe manusear uma arma de fogo. Que você sabe fazer uma limpeza, que você sabe efetuar o disparo, que você não vai atirar no céu, que você não vai atirar numa pessoa. Você tem que demonstrar que você tem capacidade técnica para operar aquela arma. Além do que, você vai ter que demonstrar que você possui uma capacidade psicológica. Você não é um doido. Então todos esses elementos vão ter que ser comprovados quando você for solicitar a autorização de compra ou solicitar o registro da arma de fogo. Vamos colocar isso no papel? Vamos lá. Então bota lá. Quais são os requisitos necessários para se adquirir uma arma de fogo? Primeiro, comprovação de idoneidade. Então você vai ter que comprovar que você é a pessoa idônea para ter arma de fogo. Não responder tanto a inquérito policial, IP, como processo judicial. Você não pode estar respondendo na inquérito nem a processo. 3. Você tem que demonstrar que você possui ocupação lícita. 4. Você tem que demonstrar que você possui residência certa. 5. Você tem que demonstrar capacidade técnica. Você tem que demonstrar que você sabe minimamente operar uma arma. E 6. Você tem que demonstrar que você possui aptidão psicológica, ou seja, que você não é um doido, que você não vai sair atirando aí aos 4 cantos do mundo. Tudo bem? Então você tem que comprovar esses elementos. Deixei um pouquinho na tela, Dani, me coloca aí pequenininho. Então, se você quiser adquirir uma arma de fogo, você vai ter que comprovar esses elementos. Você vai observar, pessoal, que a autorização, tanto para a posse da arma, como para o porte da arma de fogo, emitido pela Polícia Federal, como eu disse para vocês, quando a gente está tratando de arma de calibre permitido, ou pelo Comando do Exército, quando a gente está tratando de arma de calibre restrito, são atos discricionários. O que é um ato discricionário? É um ato que ainda que você tenha, ainda que você complete todos esses requisitos, que você faça o checklist, olha, professor, eu comprovei minha idoneidade, eu não respondo a processo, eu tenho ocupação lícita, eu tenho residência certa, capacidade técnica e aptidão psicológica. Então eu posso dizer que eu vou comprar arma de fogo de toda maneira? Não, porque é um ato discricionário. A Polícia Federal vai analisar isso, né? O SINARME vai analisar isso, porque o SINARME autoriza, e estando tudo certo, a administração vai decidir se sim ou se não. Tá? Não é uma licença, é o que a gente chama de autorização lá no direito administrativo, e é da essência das autorizações serem atos discricionários. Eu preciso fazer para vocês uma série de observações a partir de agora, mas como a gente está encerrando o bloco, eu vou deixar isso para o comecinho do bloco que vem, tá bom? Então a gente vai encerrando esse bloco e eu espero vocês daqui a pouco. Grande abraço, valeu!